Renewable Fuel Standard, o Low Carbon Fuel Standard. Aí na Califórnia, a gente tem ajudado muito o pessoal da Califórnia a montar o LCFS, né? Agora sim, o Low Carbon Fuel Standard, com dados, informações sobre o Brasil, sempre bem na parte quantitativa, assim como a Comissão Europeia. Vira e mexe, a Comissão Europeia quer esclarecimentos, quer dados sobre o Brasil para montar a RED 2, né? Tanto a Renewable Energy Directive lá em 2010, como agora a nova fase, a gente é bastante consultado, a gente contribui com maior prazer lá na Comissão Europeia para ajudar a montar políticas de maior qualidade para biocombustíveis. Já falando um pouco do RenovaBio, né, aí foi em 2016, 2017, sob convite aí da Embrapa, a gente se juntou ao GT RenovaBio para contribuir principalmente no que diz respeito ao uso da terra. Então, a gente fez parte lá do grupo que montou a RenovaCalc, junto com o Unicamp, que era na época, né, o Gonçalo que assinatava, chamava CTBE, hoje em dia é LNBR, e liderado pela Unicamp. E agora, recentemente, né, também uma época mais ou menos parecida, a gente está participando muito ativamente dessa política internacional para a aviação civil. Política a gente chama de biocombustíveis, não é exatamente isso, mas de redução de emissões na aviação civil internacional, onde a grande solução são os biocombustíveis, né? Que aí que realmente é um game changer. Você consegue reduzir emissões com melhoria das aeronaves, mas tem bastante limitação. Numa fase inicial, o programa de aviação civil ele consegue, né, compensar suas emissões de uma maneira meio que envergonhada, falar, não consigo reduzir dentro do meu setor, mas eu quero comprar créditos, mas em algum momento tem um entendimento que, olha, de fato, o setor de aviação vai ter que ele responde por 2 ou 4% das emissões globais de gás de efeito estufa, olha, a gente vai ter que fazer um esforço forte dentro do próprio setor. E aí biocombustíveis aparece com uma opção muito forte e é onde a gente tem contribuído, principalmente porque é lá que estão sendo discutidas as regras, né, para biocombustíveis no âmbito internacional. Então, um pouco da nossa experiência, de modo geral, tá? Agora eu vou entrar um pouco no contexto do etanol de milho no Brasil e da pesquisa que eu vou apresentar hoje. Tá? Isso foi mais ou menos em 2017. Já existiam usinas de etanol de milho flex no Brasil, então milho mais cana, mas a gente eram sempre usinas pequenas ou médias, né? Não tinha uma produção muito expressiva, sempre com consumo localizado. E anunciou-se, olha, vai ter, está em fase de construção, uma usina full, ou seja, que usa só milho, e grande, né? Na época grande era 250 milhões de litros ano, uma única usina. Isso chamou a atenção, a gente tinha um projeto focado em otimização de uso da terra. Falou, olha, mas será que isso realmente vale a pena para o Brasil? Né? Sabendo que essa é uma indústria que já existia nos Estados Unidos, né? Que tinha uma pegada de carbono bastante pior do que o etanol de cana, a gente estava super confortável aqui com o etanol de cana, e falou, olha, será que vale a pena? Essa foi a pergunta que a gente fez. Aonde que essa usina ela iria se instalar, né? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, aqui. Em Mato Grosso, por algumas razões principalmente por razões econômicas, você tinha lá uma quantidade de milho de segunda safra que gerava estoques muito grandes, preços muito longe, né, dos acessos para exportação, não tão perto do mercado consumidor, preços bastante baixos, né, portanto, desse milho.
e você, enfim, era estrategicamente um lugar bom para você colocar uma usina de etanol de milho, né? E é essa aqui, a usina de Lucas do Rio Verde, que foi o nosso estudo de caso, tá? Inicialmente, ela tinha uma capacidade de produção de 250 milhões de litros ano, e ela já está, hoje em dia, operando com o dobro disso, tá? E você pode ver que ela está colocada bem onde você mais tem milho de segunda safra, né? Dentro do estado de Mato Grosso. E como é que era essa usina? Bom, deixa eu só lembrar. Então, quem participou dessa pesquisa inicialmente era a Agroícono liderando, mas em parceria com o professor Joaquim Seabra, que é um baita expert em análise de ciclo de vida, com o Marcelo Cunha, que também é professor de estudo de economia aí da Unicamp, na parte socioeconômica. Eu, a Sofia, que estava na época fazendo o mestrado lá na Unicamp, e a gente tinha puxado já para a Agroícono, e a gente teve 2 parceiros estratégicos de fora, né? Um chama o Lilind, que é um desses caras que, enfim, que navegam nos grandes temas da bioenergia muito internacional, e o professor Joaquim Guilhoto, né, que na época estava na OCDE, a gente recorreu a ele para algumas decisões e bases de dados que a gente precisava, né, e ele também integrou como um dos autores desse paper. Então, tendo colocado aqui as devidas contribuições, como é que funciona uma usina de etanol de milho full, né, que era essa que ia começar lá atrás? Para cada 1 tonelada de milho, né, você consegue produzir 350 litros de etanol, aproximadamente. Você consegue produzir 360 quilos de DDG, então isso é matéria-prima para a produção de ração, né, de alimentação animal, e sobrava mais um pouco de óleo de milho, tá? Isso aqui são condições projetadas. Só que para ela funcionar, ela precisa de energia, né? E essa energia vem nos Estados Unidos ela vinha essencialmente de fontes fósseis, o que era uma grande preocupação. No Brasil, né, a opção foi o eucalipto, pelo menos a opção inicial para essas usinas grandes, né, para ter a demanda de energia necessária, que vai para mais ou menos, então, para 1 tonelada, 400 quilos de eucalipto, e vai para um sistema de cogeração, que vai alimentar a planta, mas, assim como a cana-de-açúcar, você gera mais eletricidade no processo do que você precisa de eletricidade, né? Então, você precisa de calor e eletricidade para o processo, tem um adicional, e esse adicional é exportado para o grid. Tá? É bom entender um pouco desse fluxo de produção, ele é super importante para todos os resultados que a gente vai para frente. Tá? Então, a gente começou primeiro, do ponto de vista socioeconômico, vale a pena, né? E a gente olha, na hora que a gente pegou uma matriz, isso, um produto, né, e simulou o impacto da inclusão de uma usina de etanol de milho, mais ou menos 500 milhões de litros ano, e tentou olhar, vamos ver ao longo da cadeia, não só, né, os empregos e renda já na própria usina, mas ao longo da cadeia, deslocando no nosso cenário etanol de milho que seria importado. Então, não tem nenhuma substituição, a gente não criou nenhum efeito com etanol de cana, ou poderia ser também com gasolina importada. Falou, olha, a maior competição, pelo menos no início, seria com etanol de milho importado. E quais foram os resultados iniciais do ponto de vista socioeconômico? Olha, essa usina ela vai gerar um valor de produção
de 1,4 bilhões de reais no Brasil, né, na fase de construção. Então, 2 a 3 anos de construção, ela movimenta 1,4 bi. Isso aqui é todo o valor comercializado. Então, você tem compras e vendas que podem acontecer. Isso aqui pode ter uma dupla contagem. Agora, qual a geração de PIB? 660 milhões. Grande parte disso não tem uma indústria, né? Embora ela fosse se localizar no estado de Mato Grosso, boa parte disso estaria fora de Mato Grosso e tem uma parte que está fora do Brasil, que a gente não colocou aqui nessa tabela, né? Que é a geração de renda para o Brasil. E uma geração de 8 mil postos de trabalho durante a fase de construção. Diretos e indiretos, né? Boa parte deles está fora do Brasil, na fase de construção. De novo, Mato Grosso não é um local de muita industrialização, né? Então, boa parte dos equipamentos, dos serviços viriam de fora, e depois eles são internalizados na economia local. Mas o impacto na fase de construção é muito maior fora do Brasil, fora de Mato Grosso, né? No resto do Brasil. E mais uns 80 milhões de reais em tributos, né, que são pagos ao governo. Agora, a parte mais legal, digamos assim, bom, você construiu, e como é que uma vez que ela está operando, né? Uma usina, ela vai estar contratando 350 funcionários, uma usina de 500 milhões de litros, né? Agora, veja que no Brasil como um todo, esses 300 viram 4.500, né? Quase multiplicando por 13. Então, você tem um efeito multiplicador na economia local de 13 vezes. Sendo grande parte disso local mesmo em Mato Grosso, porque a gente vai estar falando principalmente na produção de milho, não necessariamente são novos postos, mas a sustentação dos postos existentes, então a renda necessária para você manter, né, por exemplo, quem está trabalhando aí na soja, se você vai empregar ele durante mais tempo, durante o ano, né? Então são postos de trabalho equivalentes, e um PIB total gerado no Brasil, então aqui é só valor adicionado, de 910 bilhões por ano. Então, é bastante interessante esse tipo de investimento, pelo menos do ponto de vista socioeconômico, tá? Também estamos reportando aqui o valor em movimentação financeira, né, 2,5 bi, e de impostos. Aqui são os impostos adicionais, né, então, ao etanol de milho importado. Então, se tiver tarifa, isso já está descontado, né? Então, uma diferença importante que a gente fica claro. São 73 adicionais, sendo que o etanol de milho importado já pagaria 130. Tá? Então, tem essa diferencinha aqui. Bom, e do ponto de vista ambiental? Né? Então, vamos dar uma olhada do jeito mais simples, né? que é a análise de ciclo de vida, que é necessário para esse tipo de análise, mas vamos olhar para a atribucional, que é mais ou menos a metodologia utilizada aí pelo RenovaBio. Lembrando que mais ou menos o combustível fóssil, né, a gasolina no Brasil é considerada com 87 gramas de CO2 por megajoule. Essa é a unidade que antigamente eu tinha muito mais dificuldade de explicar em palestra. Hoje em dia está bem mais fácil. O RenovaBio foi a super contribuição, todo mundo entende o que são gramas de CO2 equivalente por megajoule. Então, uma redução da gasolina 87 para 25 em um cenário que a gente simulou, tentamos separar milho e soja do jeito que deu com as informações da época, e um outro tipo de separação de milho e soja deu 18,3. Tá? Então, por que dessa grande diferença? Basicamente, grande parte das emissões
do etanol de milho no Brasil estão na produção do milho. Então, quer entender como reduz as emissões, precisa entender como melhora, né, a produtividade do milho, o uso dos insumos por parte do milho. A gente vê aqui que, logo na sequência, a parte do transporte de milho não é tão relevante assim, mas o processamento, você vai ter uns 2, 3 gramas de emissão, tá? E, particularmente para esse caso, né, que era lá em Mato Grosso, o transporte e distribuição também é um pouco mais relevante comparado com aquilo que a gente já vinha estudando para a cana, por exemplo. Então, foi uma boa notícia, né? 80% de redução de emissões comparado com a gasolina. E o milho aqui é um pouco melhor porque ele divide insumos com a soja, mas a gente fez algumas simulações pegando o mesmo milho americano e se você trocasse, né, a fonte de energia, né, que lá é essencialmente fóssil, para a fonte de energia no Brasil, que é o eucalipto, você conseguiria chegar em valores próximos. Tá? Então, aqui uma comparação, né, acho que, apesar de serem valores próximos, se usasse biomassa como fonte de energia nos Estados Unidos, não é a realidade. O que é a realidade nos Estados Unidos? É esse lado aqui da esquerda. Então, a gente tem aqui uma coletânea de estudos de ciclo de vida do etanol de milho americano no padrão americano. Você vê que lá atrás ele estava estimado em 99 gramas, ou seja, ele era pior do que a gasolina. Mesmo caso que a primeira análise da Califórnia era bem pior você usar milho do que gasolina, basicamente por conta das emissões associadas ao processo industrial. Então, 51 gramas aqui estão associados ao processo industrial e 23 estão associadas ao milho. Então, lá a indústria, diferente do Brasil, a indústria é muito, muito demandante em energia não renovável. E aqui a gente vê que é o oposto, né? Então, a gente tem mais emissões no milho, mas é porque a energia utilizada no etanol de segunda safra no Brasil, ela está vindo aí da biomassa. Então, é parecido, poderia ser parecido, mas não é. As escalas são diferentes. E tem um outro ponto, né, que a gente foi questionado imediatamente, fala, tá, mas e a mudança de uso da terra? Né, eu sempre brinco que quem não gosta de biocombustíveis é a melhor forma de você atacar os biocombustíveis, é você criando, né, essas coisas que você não consegue medir muito bem. Então, e particularmente o uso da terra é algo que você tem muita dificuldade de medir, direta e indireta. Mas, enfim, existem modelos, existe ciência que tem se debruçado, você tem grupos de pesquisa que estão desde 2008 tentando estudar esse fenômeno, ele não é, no caso dos Estados Unidos, ele não é desprezível. Então, em 2009, se achava que tinha 30 gramas de mudança direta e indireta de uso da terra, né? Isso foi evoluindo, foi caindo dependendo do modelo, chegou na melhor hipótese, uma análise da USDA de 7 gramas, né? Atualmente, só que o número mais utilizado hoje em dia é esse aqui, 20 gramas, que é justamente da Califórnia, o principal programa internacional que mais bem remunera os biocombustíveis no mundo. Né? 50% do preço, né, que você recebe, o valor que você recebe no biocombustível de cana, por exemplo, na Califórnia, são serviços ambientais. Aí você tem mais 50 lá, que é a parte de energia, mas você já tem uma boa parte da tua receita que vem de serviços ambientais, redução de gás de efeito de estufa. Tá? E a gente não tinha isso daqui no trabalho, falou, não, vamos correr atrás. Né? Então, quais são os principais efeitos no Brasil? Então, você vai ter uma demanda maior por milho, né? Então, isso vai demandar mais terra,
potencialmente isso vai aumentar suas emissões de uso da terra. Você vai precisar de mais eucalipto, e aí o eucalipto ele tem um volume de carbono por hectare bastante alto, então, tanto quando ele substitui pastagens, quanto outras lavouras, você tem um acúmulo de carbono, mas você tem que também considerar, né, no âmbito internacional, todos os efeitos indiretos, ou seja, se você teve eucalipto expandido sobre pastagem, essa pastagem veio a desmatar, você tem que considerar todo esse efeito, né? Assim como precisa considerar os efeitos de, olha, você tirou produto do mercado, você tirou alimento do mercado, você colocou mais alimento do mercado, a população se ajustou, está comendo mais. Isso está sendo considerado atualmente no debate internacional. A gente pegou um modelo, justamente aquele modelo lá do começo, que a gente montou junto com a Universidade de Iowa, e rodou. Não dá para a gente saber qual o resultado líquido dessas interações, vamos ver o que esse modelo diz, né? Esse modelo chama Brazilian Land Use Model, que é uma versão, na verdade, é uma versão brasileira, né? Então a gente não estava acoplado com o modelo global, mas uma versão brasileira desse modelo que foi usado pela EPA. Características importantes desse modelo, né? Primeiro, ele considera a pastagem e ele considera a capacidade de intensificação de pastagem. Quem está aqui no Brasil já conhece bem essa história, mas lá fora ela precisa sempre ser explicada, né? Então, o crescimento aí o pasto aí tem 180 milhões de hectares, tinha 180 milhões de hectares, isso caiu significativamente, ao mesmo tempo que a produção de carne tem aumentado, né? Então, você tem colocado milhares e milhares, para não dizer milhões e milhões de hectares disponíveis para o avanço da agricultura no Brasil com a intensificação de pastagem. Outra, ainda no pasto, né, a gente tem outro fator muito importante, que são os sistemas integrados. Então, você consegue expandir lavoura em cima desses sistemas integrados, lavoura pecuária, sem precisar de área adicional, né? E esses são efeitos globais, mas não diretamente ligados à produção. E, no caso ligado à produção, tem a questão da segunda safra, que ela precisa ser bem entendida, né? Então, tem essa foto aqui, que ela já está um pouco antiga, mas ajuda, ela nem tanto né, é mais pelo poder explicativo que ela tem, né? Então, você consegue, no mesmo ano, plantar milho, plantar soja e colher soja, plantar milho e colher milho, em um único ano civil, diferente de outras lavouras. Então, você consegue literalmente construir um segundo andar em regiões específicas, onde você tem mais produção sem necessidade de área adicional. Isso está refletido nas estatísticas brasileiras. Então, a área de milho de primeira safra está aqui caindo ao longo do tempo, né? Sai de 14 milhões de hectares em 85, 86, e aquela perde mais ainda a velocidade quando você tem a área de segunda safra crescendo muito rápido, tá? E, ao mesmo tempo, que a produção, então, você tem menos área sendo utilizada na primeira safra, você tem mais abertura de área, mais área disponível para produção, e a produção subindo praticamente na segunda safra, sem necessidade de área adicional, tá? E, por fim, né, a tal da biomassa, que aqui é um pouco da competitividade brasileira. Não dá para... Né, por que o pessoal não usa lá nos Estados Unidos biomassa, né? Enfim, porque a capacidade de crescimento de biomassa lá é muito mais lenta e a produtividade muito mais baixa que no Brasil. Tá? Aqui do lado direito está a rotação em anos. O Brasil vai estar aqui com uma rotatividade, nesse gráfico que ele vai estar com 5 anos, um pouco otimista talvez, mas são os dados oficiais da IBA. A gente tem visto muito eucalipto aí com 6 anos, né?
Mas é completamente diferente do que a gente vai olhar aqui para Canadá, Escandinávia, que são outros produtores, e aí você chega até 70 anos, né, para você fazer essa rotatividade. Né? Claro que lá você pode ter outras espécies, mas a diferença ela continua bastante expressiva. Tá? Qual foi o resultado? Lá atrás, eu mostrei para vocês 20, 30, 40 gramas de CO2 por megajoulo de emissão. No nosso estudo, falou, não, espera aí, o etanol de milho de segunda safra, ele não demanda área adicional. Né? Ele está crescendo em cima de área de soja, ao mesmo tempo, ele está produzindo DDG, né, que é o coproduto. Esse DDG é jogado no mercado e você acaba reduzindo a sua necessidade de milho e soja para suprir o mercado de alimentos. Né? Então, você tem um efeito negativo. Além disso, você tem a expansão do eucalipto sobre pastagens e sobre pecuária. Então, eu fiquei muito surpreso com esse resultado aqui. Eu não esperava ele. Sinceramente, quando rodou o modelo e deu um resultado negativo, eu achei que o modelo estava errado. Eu fiquei procurando furo no modelo e acabou que o modelo, né, eu sempre digo que ele sempre está certo, né? Parece a minha esposa, que eu vou tentar brigar e não adianta. Eu vou tentar brigar e quando eu checo tudo, ele está certo e eu estou errado. A minha tentativa de adivinhação inicial está errada. Então, a gente encontrou aqui uma pegada de carbono de menos 4,5, então foi bastante novidade na época. E aqui algumas variações tá, de sensibilidade, como se não tivesse eucalipto, seria muito próximo de zero. Mas se você não tem tanta eficiência nutricional do DDG em comparação com a ração convencional, aí é um pouquinho menos. Não, mas então se tem DDG com uma qualidade boa e tem eucalipto, aí passa um pouco de menos 7. Tá? E eu tenho que admitir que hoje em dia, vendo alguns resultados novos que a gente está gerando, esse resultado ainda foi tímido. Tá? A gente tem visto que eu não precisava ter duvidado tanto do modelo assim. Vamos dar, então, só lembrando aqui o sistema de produção, né, que ele vai ter, a gente falou muito até agora da parte de DDG, de etanol e de óleo, mas também, né, lembrando que tem a parte de cogeração de eletricidade que vai para o grid. Né? Resultado da pegada de carbono. Nosso melhor número foi uma pegada de carbono de 4,5 gramas de CO2 por megajoulo, que é super baixo. Chegava a quase 10 gramas, e um cenário aqui praticamente zero. Então, a gente chega, quando tem uma boa eficiência de DDG, você está expandindo a área florestal para a produção de energia, você fica num resultado muito próximo de zero, claro que contando aqui também com créditos de eletricidade. Tá? Então, crédito de eletricidade contribui muito também o iLook negativo, a mudança do uso da terra, né? A otimização do uso da terra, e, por outro lado, você tem baixas emissões comparado com o etanol de milho americano. Aqui, de novo, uma comparação mais justa com o etanol de milho americano. Né? Então, a gente chega no melhor cenário lá, 57, e aqui a gente fica no patamar, né, de 4,5, 9,8, 0,8. Então, muito próximo, então, é uma escala bastante diferente. A gente entregou isso, foi super legal, foi publicado na Nature Sustainability no ano passado. Né? A gente já tinha os resultados há algum tempo, mas a publicação saiu em janeiro de 2020, né? E a gente ficou muito feliz, porque ajudou a guiar a política pública e investimento. Tá? A usina que a gente analisou, ela entrou em operação, ela teve rentabilidade,
e também se candidatou ao RenovaBio, né? E aqui está a nota dela no RenovaBio, 16,3. Então, assim, a gente tinha estimado 25, 18, mas no RenovaBio, ela falou, olha, com dados reais observados das minhas fazendas, e a principal diferença foi essa, a entrada de dados, a metodologia era relativamente parecida, com dados reais e mais atuais, cai para 16,3. Lembrando que o etanol de primeira geração no Brasil, ele vai aqui de mais 15 ponto alguma coisa a 48, se não me engano, no RenovaBio. Esse é o range de resultados, muitos vão estar aqui por volta do 25. Então, só tem, para etanol anidro, essa usina é atualmente a melhor nota de etanol anidro no RenovaBio, e a segunda, se não me engano, a segunda melhor nota para etanol hidratado, com uma diferencinha que essa usina que ficou melhor de cana, né, que ficou melhor do que essa de milho, que a gente simulou, ela é uma usina que usa agricultura orgânica, né? Ela usa muito pouco defensivo ou nenhum defensivo e fertilizante nitrogenado fóssil, né? Então, essa foi uma satisfação que a gente teve. Falou, legal, a pesquisa não estava muito diferente da realidade, estava, inclusive, sendo conservadora, né? O setor expandiu muito, né? Que foi quando 17, quando a gente começou a pesquisa, e agora, como já está atualmente o setor, então, ele era bem pequenininho, já está chegando a quase 3 bilhões de litros por ano, somando anidro hidratado, com uma diferença com relação à cana, né? Claro que a cana é muito maior ainda hoje em dia, mas com uma diferença com relação à cana que, ao longo dos meses, a produção praticamente não para, né? Então, a ajuda ela é complementar nesse sentido, com o abastecimento de combustível para o mercado interno, porque você não tem mais você reduz o estresse, né, nos períodos de entre-safra. Outra coisa que a gente viu acontecendo, olha, as usinas são grandes, né? A gente botou, inicialmente, ela ia ter 250, essa de Lucas do Rio Verde, né, que foi a nossa análise. Ela ia ter 250 milhões de litros, aí duplicou, foi para 549. Então, para um patamar de usinas no Brasil é bastante grande. A nova, que saiu mais recentemente, começou a operar em 2019, 2020, acho que foi 2020. Ela começou já com 560 milhões de litros, está na fase de expansão, chegando a quase 1 bilhão, é exagero, mas a 852 milhões de litros numa única usina. Então, para patamares Brasil, né, onde as outras são canas, são usinas bastante grandes. É claro que a usina de cana ela produz açúcar e etanol, grande a maioria dela. Então, mas aqui você também produz o DDG como produto e não como substituto. Em termos de grupo, né, que a raiz ainda está separada da Biosev, então a Biosev a raiz vai crescer ainda mais, né? Mas já tem aqui o grupo FS, ele já está como quarto maior grupo, né? Com as expansões, tem alguma chance dele passar aqui da Bund, né? Embasa, que é outro grupo, né, de usinas full, já está aparecendo aqui. E claro que a gente não colocou a Copersucar como um grupo de produção, né? Ele está como comercialização. Então, assim, tem crescido bastante, tem crescido como usina e como grupo, né? Então, foi outra satisfação que a gente teve de ver o resultado do estudo. E uma que eu praticamente caí para trás quando eu vi que o pessoal estava fazendo isso bioenergia com CCS está se tornando uma realidade. A gente eu não tinha essa visão de que o setor ia crescer do jeito que cresceu, não tinha essa visão de que a performance ambiental seria o que é hoje.
E agora, assim, eu já parei de duvidar do setor. Falei, há algum tempo, a gente quer estar estudando CCS. Falei, legal, vai ser mais um estudo. Mas, de fato, o pessoal já está aqui, é a primeira vez que eu me deparo, né, com esse tipo de mapa, que a gente está olhando para a Bacia dos Parecis, começando a estudar o subsolo, né, e tem já está evoluindo a passos bastante largos e rápidos para ter aqui a primeira usina com CCS no Brasil, né? Bioenergy CCS, tem uma baita vantagem comparado com CCS fóssil, que você, então, nesse caso, você está tirando CO2 da atmosfera e vai estocar ele geologicamente, então você tem uma boa chance de ter aí uma pegada de carbono negativo em energia, né? Então, é algo que realmente se acontecer, eu acho que tem muitos desafios pela frente, né, ainda, mas se acontecer, vai ser algo realmente notável. Tá? Então, considerações finais aí sobre etanol de segunda safra. Então, por que eu não gosto tanto de chamar de etanol de milho? Porque você vai remeter ao milho americano, que já é bem conhecido internacionalmente, tem suas virtudes, mas tem alguma conotação já estabelecida que a gente acha que não é muito apropriado para o etanol de segunda safra no Brasil. Por isso a gente olha, tem muita diferença, né? Você não usa a terra, você está usando biomassa, então é uma nova plataforma, né? Resultados socioeconômicos interessantes, né? E a tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos foi aprimorada, né? Então, a parte industrial de conversão foi aprimorada com P&D aqui no Brasil, P&D da soja, P&D relacionado à soja milho, né? P&D relacionado ao eucalipto mesmo, novas variedades de biomassa como fonte de energia estão sendo estudadas, né? E isso tem sido confirmado, né? O estudo foi confirmado pelo RenovaBio. Então, aí o que tem de novo, né? Assim, respondemos algumas questões, várias outras aparecem. Isso que é o legal de pesquisa. Você nunca resolve todos os assuntos e tem cada um mais interessante que o outro, né? Então, algo que a gente tem muito interesse em estudar também a relação disso com o mercado de alimentos, ou melhor, segurança alimentar, mais específico do que o mercado de alimentos. A gente precisa começar a entender a diferença entre uma coisa e outra. As possibilidades para o bioquerosene de aviação, então você começa a ter pegadas de carbono muito baixas, então isso serve para a aviação, começa a aparecer também uma oportunidade muito boa no mercado da Califórnia, né? Então, os resultados, a gente fez algumas simulações, seria um combustível bastante diferenciado no mercado da Califórnia, com prêmios muito interessantes, mas, enfim, tem todo o processo regulatório para passar, e o próprio, né, Bioenergy CCS. Isso é uma avenida para ser estudada daqui para frente. Bom, Gonçalo, era essencialmente esse o que eu queria trazer de informações sobre o setor, né, e agradecer mais uma vez pelo convite e abrir aqui um pouco para perguntas e respostas. Marcelo, excepcional, amigo. Brilhante, de verdade. Olha, Guilherme tem uma série de perguntas e eu também tenho. Guilherme, por favor, abra seu microfone aí, amigo, e manda bala. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direito aí? Estamos ouvindo bem, Guilherme. Ok. Eu fiz algumas perguntas. Essa primeira aqui, se existe alguma iniciativa de ACV, eu fiz logo no comecinho da apresentação, porque eu queria saber se vai um pouco além dessa história da pegada de carbono e explora outras categorias de impacto. Outra coisa que eu perguntei também foi se aqueles 16,8 da nota do RenovaBio considerava a coprodução de eletricidade com alocação ou como aquele crédito de redução que você mostrou anteriormente.
E se essa última iniciativa do CCS que você mostrou foi motivada pelo RenovaBio ou já estava em trâmite antes disso e daí meio que encaixou as duas iniciativas? Tá? Aí, parabéns pela apresentação, foi muito interessante. Guilherme, obrigado. Essas são perguntas muito boas, né? Então, vou responder na ordem aqui. Se já teve outras categorias de impacto, daria para estudar, mas a gente não fez ainda, tá? Naquela lista de novas perguntas a gente pode acrescentar, tá? O 16.8, aí seguiu exatamente a metodologia, é a nota registrada, verificada por firma inspetora e que subiu lá no site da ANP. Então, não é crédito, né, de coprodução de eletricidade, como você falou, é alocação energética, né? Então, tá, o que poderia, né, né, é uma nota muito baixa, que foi acompanhado inicialmente de uma elegibilidade, falando de RenovaBio, baixa também. Então, foi muito bom em termos de nota, mas foi, salvo engano, 12% ou 13% de elegibilidade. Então, um volume baixo de informações, principalmente porque a usina ela tem muito, a usina de soja, de milho, tem muito mais dificuldade de buscar informação agrícola porque não está sobre a produção delas, né? Então, a usina de cana ela é integrada, verticalizada com a produção industrial e agrícola, e a gente acompanhou de perto isso aí, teve uma dificuldade grande. Eles estão evoluindo bastante, mantendo a nota, a gente já está em consulta pública, mantendo a nota muito parecido e uma evolução expressiva aí de elegibilidade, tá? E essa iniciativa do CCS foi motivada pelo RenovaBio, é difícil dizer. Claro que ali, quando você colocou, né, então, o RenovaBio já previa isso, né? Se você chegasse à nota negativa, você tinha um crédito de 20%. Ficou de gente visionária, que fala, vamos indicar o caminho, né? Agora, o preço, né, do carbono no Brasil, ele é interessante, mas quando você olha para o mercado da Califórnia, isso faz a coisa girar. Isso você olha, se eu tiver essa nota e tiver o CCS, se eu exportar para a Califórnia, eu vou ter uma diferença muito grande com os outros combustíveis. E aí o interesse fica muito maior. Então, é uma mescla. Eu acho que o RenovaBio, sim, depende um pouco do preço do CBio, e Califórnia já faz o negócio acontecer, já faz sentido o negócio do ponto de vista financeiro. Marcelo, eu tenho alguns comentários. Primeiro, alguns de natureza técnica. Quando você colocou o eucalipto, tem um excedente de energia. Esse excedente de energia, pelo que eu estou entendendo, ele é necessário porque eu imagino que o limite seja a quantidade de vapor para o processo, né? Quer dizer, para gerar aquele vapor para o processo, tem aquele excedente de eletricidade que o pessoal aproveita e vende. É essa a lógica, né? Seu microfone está desligado, desculpa. Desculpa, é a mesma lógica da cana. Entendido. Quer dizer, para você conseguir gerar uma quantidade de vapor necessária para a indústria, vem um excedente de eletricidade e esse excedente é vendido. Isso. Perfeito, entendi. O milho de primeiro... Vamos lá. Anteriormente, na soja, quando não tinha o plantio do milho de segunda safra, o que o pessoal fazia nesse segundo período do ano? Depende muito do quando, né? Você tem ainda... Quando a gente for falar de 10 anos atrás, o sistema de plantio direto não era tão evoluído, né, como é hoje. Então, existia ainda sistemas de soja e pousio, né? Era bastante comum. Conforme você tem evoluindo, conhecendo melhor o sistema de plantio direto, você tem aproveitamento
desse espaço para diferentes culturas, seja por um aproveitamento econômico ou com uma cultura de cobertura que é realmente cobertura. Olha, eu vou plantar uma crutalária ou algum outro tipo só para a gente realmente proteger o solo, mas não tem aproveitamento econômico, digamos assim, do material que é produzido na segunda safra. Ou seja, Marcelo, quando você coloca, porque eu acho que isso é muito, muito importante de deixar registrado, sabe? Porque não é óbvio. Quando você tem, então, a soja e coloca o milho, você não tem nenhuma desvantagem para a próxima safra de soja, e a produtividade do milho nessa situação, eu imagino até que seja beneficiada pelo fato da soja ser uma leguminosa. É isso mesmo, né? É isso, falta estudo para mostrar quantitativamente isso. A gente teve acesso a um estudo da Fundação MT, que é super legal, que ela tem 10 anos de série de experimentos controlados, onde você aplica exatamente, você bota, né, você faz o pairing, né, coloca lá só soja e algum outro sistema, soja e milho. Aí você enxerga que no primeiro ano foi até interessante, a produtividade da soja sozinha era um pouco melhor, assim, era 50 sacas por hectare contra 49, assim, do que o sistema soja-milho. Mas ao longo dos 10 anos, eles fazem a cronologia direitinho, você vê que no sistema soja-milho, depois de 10 anos, você aumentou a tua produtividade da soja para 57, 58 sacas por hectare, soja-milho, no sistema soja-milho, e o teu avanço na soja sozinha foi bem menor, que vem justamente tanto a soja beneficiando o milho, né, pela fixação de nitrogênio, como o milho beneficiando a soja, tanto na proteção do solo, né, na proteção dos nutrientes, e a própria palhada do milho que vai reciclando ali. Então, isso é uma pergunta que a gente recebeu recentemente lá da Califórnia. O pessoal ficou, não, mas vem cá, a produtividade da soja é a mesma? Até onde a gente viu, sim. Olha, Marcelo, é exatamente, você sabe que eu já pensei muito nisso e não encontrei nada claramente colocando essa ponta, né? Precisa. Precisa, rapaz, porque a gente está fazendo uma coisa que é tão extraordinária e fica parecendo que é normal. Porra, isso não é normal. Isso é um negócio, você falou aí, o segundo andar, quer dizer, você está colocando um segundo andar no campo, né? De um jeito espetacular. E outra coisa, eu fiquei muito impressionado com essa conta de iLook. Eu, sinceramente, não a conhecia. Quer dizer, você tem uma conta negativa, contrariando o que o pessoal geralmente imaginava que ia acontecer, e a gente está vendo que, na prática, a gente está realmente avançando sobre pastagens, né? Eu queria fazer um comentário que eu acho que é extremamente importante. Eu tenho me debruçado nisso aí, que é a história da análise de ciclo de vida. Quando você não leva em consideração emprego, né, PIB, quando você não leva em consideração todas essas coisas que o modelo de vocês leva. Me parece que uma análise de ciclo de vida, simplesmente olhando a emissão de CO2, não é uma análise econômica, é uma análise financeira e muito distante do que realmente a gente tem que levar em consideração. Eu nunca vi, até hoje, mas eu admito que eu tenho que procurar com mais detalhes, essas análises econômicas amplas para, por exemplo, geração de energia solar e eólica. Você teria esses números, ou teria ideia desses números? Por exemplo, geração de emprego, adição no PIB. Vocês conhecem algum trabalho em relação a isso, Marcelo? Olha, não de cabeça, mas você me deu uma boa ideia. Eu vou começar a procurar, porque eu não procurei nessa ótica, né? Marcelo, eu vou lhe dizer o que é que a minha impressão. A transição de energia, na realidade, eu não acredito que a indústria fóssil ela vá resistir muito, nem a eólica, nem a solar, porque são coisas extremamente capital intensiva e não geram emprego. Porra, quando gera emprego, rapaz, como o Ford dizia, porra, cada vez que eu contrato dois braços, vem um cérebro junto, e esse cérebro para encher o saco da gente. É isso, rapaz. Os caras não querem emprego, os caras não querem trabalho, os caras não querem gente enche o saco. Então,
eu tenho a sensação e a impressão que não existe uma resistência em relação à eólica e à solar. E a eólica e a solar, quando você faz uma análise ampla de ciclo de vida, considerando geração de emprego, que é o que interessa, considerando o aumento no PIB, eu tenho uma sensação de que ela não vai lhe dar um resultado positivo. E, Marcelo, eu acho que você é a pessoa certa para fazer esse estudo. Esse estudo é necessário antes que a gente entre numa verdadeira euforia, né? De eólica e solar, porque renovável é sustentável, é isso e aquilo, não sei o quê. Peraí, renovável em quê? Se não está gerando emprego, se está aumentando a concentração de renda, esse negócio não é renovável, não é sustentável, na minha visão. E, Marcelo, eu queria primeiro te pedir, se você pudesse mandar essa sua apresentação para a gente, tá legal, em PDF ou alguma coisa assim, e que eu pudesse distribuir para o curso, eu acho que é fundamental, acho que todo mundo tem que ver esse trabalho de vocês. E queria, bicho, finalizar, até porque nós estamos num curso de doutorado, dando o seu exemplo como um exemplo extraordinário. Olha, vocês têm uma consultoria de alto nível, que fazem trabalho cuja base teórica vocês publicam na Nature Sustainability. Publicar lá não é brincadeira. Então, vocês estão conseguindo aliar uma qualidade científica realmente extraordinária com um trabalho de natureza prática, né, para o setor produtivo. Porra, também é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Queria, Marcelo, por fim, te convidar para participar do nosso programa, né, como orientador, como co-orientador, possivelmente iniciando como co-orientador, para você pegar o ritmo e no momento que você quiser, para que você venha orientar alunos no nosso curso, porque esse seu conhecimento é central. E não só o conhecimento, mas a forma de trabalhar, a forma de interagir com a empresa, a forma de gerar resultados práticos e confiáveis, né? Ainda mais com essa pegada internacional que vocês têm. Eu, sinceramente, estou muito impressionado com o trabalho que você apresentou. Muito impressionado mesmo e queria te parabenizar a empresa, né? E o que vocês estão fazendo. Eu que agradeço demais, Gonçalo, a oportunidade, assim, o curso, né, de bioenergia, quando nasceu, eu já vi que nascia com essa pegada também que estava precisando. Eu falava, tem que interagir, porque você tem o setor privado desenvolvendo coisa muito legal, né, e o setor e as universidades também, só que na hora que você cruza um com o outro, aí que você gera o novo, né, aí que você consegue progredir. Então, essa parceria ela é super legal e realmente também gostaria de parabenizar quando vi lá no começo. Achei o máximo. E sim, vamos ver as oportunidades aí de poder interagir melhor. Eu tenho muita coisa de ficar, putz, eu queria tanto publicar esse negócio, não consigo. Queria Marcelo, tanto ter um parceiro para trabalhar nisso, não consigo. Para mim é ótimo. Você está mais que convidado, viu, bicho? Você está convocado e vamos trabalhar. Bom, pessoal, com isso são 2 horas. Marcelo, te agradeço de coração. Foi extraordinário. De novo, por favor, me mande essa sua apresentação, que eu quero disseminar dentro do curso, né? Acho que todo mundo tem que ver isso aí. E eu acho, rapaz, que a gente está conseguindo realizar esse sonho, que não é sonho, não é projeto, é contraintuitivo, de você, no momento que está utilizando um biocombustível, quando você faz a análise total, você está acumulando, né, capturando carbono da atmosfera, que é uma soma no tudo. Bom, pessoal, com isso eu gostaria de desejar aí boa tarde para todo mundo, parabenizando de novo Marcelo, e semana que vem, às 13 horas, temos aí um novo seminário. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos aí. Obrigado, Até mais. gente.